Hope, fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem tá vendo esse vídeo de dia, de tarde, de noite, de madrugada. Vamos fazer uma análise nova aqui de uma das operações que eu fiz. Vocês podem ver que é a operação que eu faço tanto no mercado aberto quanto no mercado de OTC. Eu mantenho sempre o mesmo operacional, tá certo que em OTC a gente tem que ter uma atenção maior. Vocês podem ver que eu fiz uma operação de Fibonacci, canal, linha de tendência, média móvel. Tem uma zona legal aí que eu achei para fazer uma entrada de M15. Vocês podem ver que tem algumas marcações, tem um canal, tem uma projeção, tem uma zona de Fibonacci. E eu fiquei aguardando uma vela de entrada de 15 minutos. Podem ver que eu aguardei bastante tempo pelo relógio ali em cima. Vocês percebem que eu aguardei bastante tempo para poder fazer essa entrada. E aquela história que eu falo pra vocês, paciência, tá vendo lá um pipizinho pra poder chegar na minha zona? Só cliquei quando chegou lá, e chegou lá. Dei meus cliques, até comemorei. Podem ver que as velas estavam deixando pouco pavio, então quando a vela deixa pouco pavio, é ideal que você sempre entre no ponto exato, para evitar que você tome um loss por ruído, por alguma zona muito pequena, entendeu? Vocês podem ver que tinha um macro movimento de baixa e ele estava fazendo um movimento de correção, formando uma bandeirinha. Então ele geralmente vem, faz esse movimento de correção, atinge o canal entre mínima e máxima, trabalhando o preço entre 0 a 100%. Quando ele bate lá na máxima, ele tende a jogar o preço para baixo. Então isso é um padrão de continuidade. Ele vem um movimento de baixa, forma essa bandeira, atinge lá a minha linha de tendência e aí tende a fazer um movimento de baixo. Vou mostrar para vocês qual foi a análise que eu fiz para poder fazer essa entrada, entendeu? Em H1 eu fiz uma marcação em H1, por quê? Porque em H1, quando você marca num tempo gráfico maior, você tem uma folga maior. Você pode ver que eu marquei em H1, quando eu volto para o tempo de M15, você pode ver que a linha de tendência está flutuando sobre os candles. Por que você faz isso? Para você evitar pegar ruídos, entendeu? Então você consegue pegar naquele ponto que o falso rompimento busca, que geralmente é uma retração no ponto maior. Isso aí é um canal. Eu fiz um canal para tentar achar uma segunda confluência, um ponto melhor para eu poder fazer as minhas entradas. Vocês podem ver que o preço veio trabalhando em 0 a 100%, fazendo topo fundo. Aí eu fiz uma projeção. Procurei no meu canal, mas eu vi que ele perdeu 100% o topo lá do canal. Então aí eu fechei esse padrão que estava trabalhando no canal e fiz uma projeção para tentar achar uma confluência. Veja, a projeção é do ponto máximo extremo desse canal afunilado, né, que fechou, formando de uma flâmula, e aí você projeta no rompimento da flâmula. Projetei no rompimento. Como eu estou operando em M15, então eu geralmente marco duas zonas, de 50% e de 100%. Eu marquei lá em cima uma zona de 100%, se ele fosse buscar lá em cima eu entraria em 100%, mas de acordo com a movimentação da vela, esse preço me disse que ia parar em 50%. Porque além de me dizer que ia parar em 50% por causa da movimentação, ele estava confluindo com a linha de tendência, confluindo com a máxima do meu canal. Então, por isso que eu utilizei essa projeção utilizando uma zona de 50%. Vocês podem ver que eu estou analisando aí em M5, mas a minha entrada vai ser em M15. Ó. Procurei algum ponto de Fibonacci para ver se tinha alguma Fibonacci mais próximo. Ele fez aquele rompimento da Fib de 38, entendeu? Então ele poderia buscar a Fib de 50, então joguei para outro ponto para ver se achava também. Ó. Pode ver que a zona de 61.8 ela ficou próxima daquela Fib de 38. Então esse seria o meu ponto de Fibonacci, seria uma confluência a mais, apesar da Fibo não estar confluindo certinho. Então procurei alguns pontos, tentei ajustar essa Fibonacci para ver se tinha algum ponto melhor para fazer a entrada e não tinha. Então é uma operação que você não tem todas as confluências que você precisa, então você trabalha com o máximo que você tem. Eu considerei realmente aquela zona da Fibo de 38 mais lá embaixo para poder fazer minha entrada. Mas mesmo assim foi uma boa entrada, uma entrada que teve confluência de linha de tendência, canal, zona de Fibonacci, o preço trabalhando abaixo da média móvel de 100 períodos, tendendo aí lá em cima, bater na média móvel, fazer o pullback e descer, continuando esse movimento de baixa. Então pessoal, aí mais uma análise de M15, ó, pode ver que ele retraiu na média móvel de 20 períodos, mais uma análise para conta. Tamo junto, rapaziada, vamos nessa!